Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Conversa Essencial. Eu estou muito contente com esse novo projeto que eu tenho publicado aqui toda semana. Nós estamos na quarta semana e eu quero pedir a vocês que assistam os outros episódios. Um card vai aparecer aqui durante essa conversa de hoje. E eu quero agradecer a todos vocês que compartilharam, que têm comentado, né, as nossas conversas. Muito obrigado mesmo. Quero pedir a vocês para se inscrever no nosso canal e também nos Instagrams que estão embaixo na descrição e seguir. Vocês vão ter várias novidades lá nesses canais, tanto no TKS Brasil, tanto nas minhas redes sociais. Hoje vai ser muito especial para mim, que eu vou conversar, ter um papo com a minha mãe. A gente conversa muito e nós resolvemos gravar essa conversa e eu quero, desde já, agradecer, mãe. Obrigado. Eu que agradeço. O nome dela é Virgínia, gente, só que eu chamo ela de mãe. Não vai ter como eu chamar ela de Virgínia, não, porque é até estranho. A vida inteira chamando ela de mãe. A mãe que hoje completa 60 anos. Nós estamos gravando no dia do aniversário dela. E eu quero desejar felicidade, mãe. Parabéns. Obrigada, minha filha. Já são 60 aniversários, né? 60 aniversário. 60. Passa rápido. A gente não sente, não. Nossa, Deus. Por isso que eu sempre venho falando que a gente tem que aproveitar muito bem nossos momentos, porque o tempo voa. Eu tava fazendo umas contas um dia desse, mãe, e o pai chegou aqui em Mantena, eu tinha minha idade. 38 anos, velho. Exato. Eu tinha 35. Ei, passa rápido demais. Antes da gente contar a nossa história de quando nós viemos para Mantena, a senhora é de qual cidade de Minas Gerais? Itabira do Mato Dentro. Que fica... Perto de Belo Horizonte. Todo mundo chama ela só de Itabira agora, né? Ou é Itabira de Mato Dentro ainda? Porque Sempre essa cidade sempre muda de nome. Não, continua sendo Itabira do Mato Dentro. Só que fala Itabira só. É porque, igual aqui na região, muitas mudaram de nome. Igual era Itabirinha de Mantena, agora é só Itabirinha. Bom, eu não sei, né? Tem muitos anos que saí de lá. Então vou ficar só com Itabira, então. A senhora sempre morou lá? Como é que foi essa trajetória da senhora? Eu nasci em Itabira. Passei a minha infância, adolescência, quase toda, né? Aos 16 anos e meio, quase 17 anos, eu fui para a capital. Morei na casa da minha tia, trabalhei lá de empregada doméstica. Fiquei um tempo onde eu conheci o seu pai. E aí depois, aos 18 anos, eu voltei de novo para minha cidade, aonde eu batizei e casei. A senhora sempre foi crente? Não, antes eu era testemunho de Jeová. Eu me converti aos 14 anos e batizei aos 18. Mas quando a senhora era criança, não tinha o costume de ir na igreja? Não, não tinha religião nenhuma. Minha mãe dizia ser católica, mas nunca levou a gente na igreja. Então, eu não conheço nada do catolicismo. A senhora foi para a igreja Testemunho de Jeová por quê? Eles trabalharam, fizeram estudo com a gente, né? E aí nós começamos a frequentar. Mas lá eles falam também aceitar a Jesus ou... Não. A gente fica, a gente participa dos cultos, que tem durante a semana e também ao domingo. Porém, quer dizer, naquela época, né? Só que Deus, quando você tem uma pessoa que já faz o estudo com você, já está avançado, você começa também a sair para oferecer aquelas revistas, para estar trabalhando, e chega a um certo ponto que você já está preparado para batizar. Ou seja, começa a se preparar para batizar. Pelo menos era assim. Então, eu já tinha entrado na fase de preparação para o batismo. O que é isso? Eu já conseguia ser pioneiro, ou seja, fazer estudo sozinha. E geralmente esse estudo é tanto de casa que você conseguir, e eu trabalho pelo menos 2 horas por semana. Aí vai fazendo relatório do tempo. Eu não sei quantas horas que gastam para a gente batizar, porque eu não cheguei a batizar, né? Uhum. O Senhor Jesus me encontrou antes. E como que foi essa conversão da senhora? A senhora faz isso, ela falou assim, aí eu me converti aos 14 anos. Como que foi? Sim, eu tinha ido nas casas que eu tinha costume de fazer os estudos. Passei na primeira, a pessoa não estava. Aí uma vizinha gritou que ela tinha ido para a igreja.
Na segunda casa, eu ouvi as pessoas falarem, mas eles não me atenderam. Não quiseram abrir a porta, não quiseram me atender. Então eu desci, que era lá em Itabira, todo lugar é morro, né? Desci e fui para um outro bairro chamado Barreirinho. Aí quando eu cheguei lá eu tinha uma amiga, a menina na época tinha 17 anos, e todas as vezes que eu chegava lá eu fazia o estudo só com ela. Os pais nunca apareciam. Eu sabia que tinha pessoas. A gente ouvia risada, ouvia conversa, mas ninguém aparecia para mim. E nesse dia, quando eu cheguei, ela diz assim, meu pai quer participar do estudo. Eu pensei, que bom, né? Mais um que eu vou ensinar. E um senhor muito educado, hoje eu não recordo o nome dele, e ele diz assim, que bom. Perguntou a minha idade, eu falei que quantos anos eu tinha, e iniciei o estudo, que era A Verdade que Conduz à Vida Eterna, o livro que eu estava estudando com ela. E terminando o estudo, quase terminando, e tudo, ele falou para mim assim, menina, eu posso te fazer uma pergunta? E ele me fez uma pergunta. Mandou eu ler na minha Bíblia, né, o versículo da Bíblia lá em João, que fala, que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu li isso na minha tradução da Bíblia de Testemunho de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo. Li, e ele mandou que eu repetisse, eu repeti de novo, e ele diz assim, você entendeu o versículo? Eu falei, entendi. O que você entendeu? Eu entendi que Jesus é o caminho, ninguém vai a Jeová se não for por ele. Aí ele disse para mim assim, por onde você passou? Aí pronto. Eu fiquei toda embaralhada, pensei. Fui pensando o caminho todo que eu passei, cada lugar que eu passei. Fiquei sem resposta, ele, menina, por onde você passou? Eu falei, não sei. Ele disse, porque Jeová é o caminho, Jesus é o caminho, Jeová é Deus, e você já está em Deus sem ter passado o caminho que é Jesus. Aí desmontou, eu terminei ali, agradeci e fui embora. E no caminho fora todinha, aquela voz daquele homem ficava no meu ouvido, ecoando, falando, e foi embora. Cheguei em casa, triste, porque eu não sabia realmente qual era o caminho, ninguém nunca tinha me falado. E aí eu fiquei calada. Depois, quando era lá para as 15 horas mais ou menos, os meninos me chamou para a gente passear, num lugar, numa estrada que eles estavam cortando lá, estavam fazendo. E eu fui. Eu, minha prima, minha irmã e mais uma colega. E neste caminho, nós encontramos algumas pessoas que estavam convidando para participar de um culto na igreja deles, que era, na época, o pastor Luzmar, a irmã Iracilda, a irmã Conceição, mais o marido dela, o irmão Geraldo. E eles chegaram e entregou o folheto para a gente e convidou para a gente participar do culto da Batista, que seria, naquele dia, ele falou assim, vai ter jovem como vocês. Vai vir 22 jovens para cantar e a gente gostaria que você estivesse lá, vocês. E no convite, naquele papel que eles me deram, estava lá o versículo. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu, misericórdia. Quando eu cheguei em casa, o culto era às 19h30, eu pedi para minha mãe para ir e ela diz, não, vai não, pode misturar não. Sua mãe, deixa eu ir, diz que eles vão cantar. E ela diz, esse povo canta bonito mesmo. Ela já tinha ouvido cantar. Lá para os anos 1950 e alguma coisa, ela tinha ouvido cantar. Então ela falou, pode ir. E aí eu fui. Fui eu e minha prima para assistir o culto. Esses jovens não apareceram. Era uma congregação, um lugarzinho bem pequeno. E aí o pastor e a irmã Iracilda, eles fizeram o louvor, eles cantaram, e era tudo muito lindo, era tudo muito bonito, era tudo muito fantástico. Mas eu não aceitei Jesus ali. Voltei para casa, falei para minha mãe, a mãe falou, isso aí você não pode fazer não. Isso aí não. Não pode sair do caminho certo para ir para o caminho errado. Ou seja, sair de cima para ir para o caminho errado.
E aí começou a trajetória da tristeza, da angústia, porque eu não quis mais ir no salão do reino assistir nenhum trabalho deles mais. Eu não saí mais nem um dia para fazer mais estudo e nem também para entregar aquela revista, jamais. Não quis mais. E nesse meio de tempo, o meu padrasto ficou chateado, a minha mãe, me pegaram e falaram para a mulher que dava estudo para gente, chamava Aparecida Leles, e ela falou, não, você tem que educar ela, isso é rebeldia de adolescente. E aí me colocaram numa casa de uma mulher para ficar com ela, que a família toda era testemunha de Jeová, para mim poder voltar a ser testemunha de Jeová, que eu não ia mais. E lá eu fiquei 11 dias. 11 dias no inferno. Porque a mulher era uma pessoa perto de todo mundo e quando todo mundo saía, ela me maltratava com palavras que machucavam. Ela fazia eu levantava entre 5 horas, às vezes 4 e pouco da manhã, para fazer café e não podia voltar para a cama mais. Tinha que lavar vasilha, fazer o serviço e não podia fazer barulho porque ela estava dormindo. Ah, mas a senhora foi lá para poder ser empregada. Exato. Não para poder discipular. O que estava querendo dizer que a senhora tinha que ir para lá para a senhora ser discipulada no testemunho de Jeová. Isso aí. Mas aí eu virei empregada da mulher. Tinha que levantar de madrugada, fazer o café para o esposo dela ir trabalhava na Vale. E limpava a casa, lavava o terreno, tudo, a rua toda de terra. Tinha uma cachorrinha que ia lá na terra, voltava, pisava, sujava tudo. Quando ela levantava, às vezes tinha algumas pisadas daquela cachorra. E ali era motivo dela brigar, né? Motivo dela xingar, de falar que eu era preguiçosa, que eu não gostava de trabalhar. E aí, assim, fiquei 11 dias. Dentro de 11 dias eu passei mal, fui para casa e a minha mãe acreditou que eu estava realmente passando mal. E estava mesmo, e ela foi lá falar para ela. Lá ela disse que era mentira, que eu não estava passando mal, que eu era preguiçosa, que eu gostava de ficar só em frente de televisão, assistindo televisão, que eu não fazia nada, e ela que tinha que fazer tudo, e que eu estava na rebeldia, e inventou um montão de conversa, um montão de coisa fiada com o meu nome, e a minha mãe não me bateu, mas ficou bastante chateada, e eu disse para ela, mãe, se é verdade, por que ela não prova? E a mãe, não é que é verdade? E aí eu não voltei mais a trabalhar com ela. Não voltei, mas também nunca mais pus o pé no testemunho de Jeová. Aquilo para mim foi bom, em certa parte. E também a minha mãe começou a ficar esmorecida, ficou querendo ir mais, né? E aí o meu padrasto disse para ela, essa menina é a perdição dessa casa. Essa menina vai colocar todo mundo a se perder, por causa da rebeldia dela. E aí, para glória, aí começou a brigar, expulsou de casa. Na época, minha mãe não falou nada, mas ele me mandou embora. Eu fiquei ainda até a idade que eu saí de casa. E nesse dia, eu continuei adoecendo. E eu precisava de um documento para consultar. E ele falou um montão de coisa. Brigou comigo, falou mal do meu pai, que era falar mal do meu pai. Eu ficava triste, brigava também. E eu sei que terminou a conversa com ele com um revólver na minha cabeça, tentando atirar em mim. Só que ele estava bêbado, ele não conseguiu desarmar, né? O gatilho para acertar. Tinha um revólver de seis balas. E Deus não permitiu que aquilo acontecesse. E a briga foi feia. Eu fui retirada daquele momento, a mãe entrou. E eu só lembro que quando eu voltei a casa, tinha muita gente em casa. Eu passei mal, não sei como. E eu lembro que minha mãe disse assim, José, se minha filha não voltar, você vai ter problema. E aí mãe, o que aconteceu? Ela, nada não. Aconteceu nada não. E aí eu vou dali para frente, continuei trabalhando, procurei outro serviço, trabalhei em outras casas, fiquei em outro trabalho e até quando eu adoeci de novo, que eu tinha muita dor no peito, adoeci de novo, fui para BH. Tá, mas aí a senhora começou a frequentar a igreja do pastor Luzmar? Mas assim, com muita dificuldade, porque minha mãe não permitia ir. Mas é interessante que eu nunca pedi a minha mãe nada. Nunca pedi ela para nada. Não pedia para sair, não pedia nada. Nada mesmo. Nem água, pedia nada para minha mãe.
E aí eu tive esse argumento. E quando eu pedi para ela para ir na igreja, ela falava, não vai. Eu falei, mãe, eu nunca pedi nada para a senhora. Eu só quero ir na igreja. Deixa eu ir. Ela deixava, mas assim, mandava os menininhos comigo, os meus irmãos, Dário e o Mauro, e falava, se vocês nem chegam na porta. Se vocês chegarem na porta, eu quebro a perna de vocês. E a gente ia correndo, subia o morro correndo, para ver se eles alcançavam um pouco. Mas chegava lá, a igreja estava fechada, porque era cedo, não podia. E eles voltavam e eu ficava. E eu fui no domingo, fui na quinta-feira, e num domingo a mensagem falou muito comigo, eu voltei e falei para a mãe, eu preciso de Jesus. Eu vou aceitar o Senhor Jesus. Ela diz, não vai. Não vai. Não vai, mas não vai mesmo. Eu falei, então tá, então eu não vou aceitar. A primeira vez que eu respondi minha mãe. Não vou aceitar. Mas eu não vou ser crente, que só não quer. Não vou assistir um Jeová, não vou ser nada neste mundo. E quando Jesus voltar, a senhora dá conta da minha vida para ele. Fala que a senhora não deixou. E eu lembro que ela ficou tão nervosa que ela diz, eu não vou dar conta de ninguém para ninguém. E aí quando foi no próximo culto, eu pedi para ela para mim ir. E ela falou assim, vai. E eu fui, na quinta-feira. E eles cantaram, e eles pregando, e eu orando no banco para fazer o apelo para mim poder aceitar Jesus. Nas quinta-feira não se faz apelo. Mas eu estava ali, eu precisava de Jesus. Pois o Espírito Santo de Deus mexeu no coração do pastor e ele fez apelo. Era só eu mesmo que estava. E eu aceitei Jesus numa quinta-feira. E daí para lá nunca mais larguei. É interessante falar sobre isso, né? Que tem que fazer apelo na quinta-feira também. Às vezes tem alguém lá esperando para poder se converter. Eu estava muito ansiosa, muito desejosa. E eu lembro que quando eu saí dali eu não andava. Parecia que eu estava flutuando. E aí veio as decepções as quais eu contei. Quando eu disse que eu aceitei Jesus. Aí as coisas para mim não ficou boa, não. Aceitar Jesus para mim, naquele tempo ainda adolescente, depois de jovem e adulto, não foi uma caminhada fácil. Mas eu não desisti. Eu não desisti porque eu entendi que o plano de salvação para mim era tudo o que eu tinha. Porque como eu nunca chamei ninguém de pai na vida, não conheci ninguém, chamei ninguém de pai. A única pessoa, o pai que eu conheço e que eu conheci naquele tempo foi Jesus. Então para mim foi e é muito importante. O pai da senhora morreu, só tinha quantos anos? A minha mãe diz assim que eu deveria ter mais ou menos quase 3 anos. Não tinha 3 anos ainda. Então não tenho lembrança. Uhum. E aí a senhora converte e vai para Belo Horizonte e conhece o José Felipe Neves, que casa. Ele chegou a batizar, né? Porque eu não ia casar com um rapaz que não era crente. Aí virou crente. Ele virou crente para casar. Aí, o primeiro ano foi fácil. Daí para frente não foi mais fácil. Porque você conviver com uma pessoa que não é crente é difícil. Então aí foi muito difícil. Mas a gente tinha, mesmo ele não sendo crente, a gente tinha conversado que a gente queria 4 filhos. Uhum. Indiferente de nada. Nós queríamos exatamente 4 filhos. E aí nós ficamos nisso e tivemos os 4 filhos, para a glória de Deus. Então, é plano de Deus? É claro que Deus estava nisso. Claro que com imaturidade, sem lugar para morar, né, sem casa para morar, sem um trabalho assim que desse uma sustentação melhor. Não foi fácil. Muita luta. O começo da caminhada é complicado. Tá, e a senhora sai de Itabira com o Jefferson, né? Jefferson nasceu... E você na barriga, com 5 meses. Jefferson nasceu em Itabira e lá já foi orientada a senhora qual que era a doença que o Jefferson tinha? Não, quando ele tinha 5 anos, é que no hospital, que a gente ia sempre, quando ele machucava Santa Lúcia, tinha um médico lá e ele conhecia a doença. Então, ele deu o nome para a doença. Ele diz, já falaram para a senhora? Eu falei, não. No Hospital da Baleia só falava que era ossinhos
casca de ovo, era fraquinho. Eles também não tinham nome ainda, não conheciam o nome. E aí lá que o médico falou, e falou para mim, a senhora pode falar que é isso. Aí falou o nome da doença. Falou o nome da doença, que é osteogênese imperfeita. Que hoje é chamado de cristais. Antes é ossos de vidro, né? Então ele foi uma surpresa, porque ninguém na família, nem os médicos conhecia direito, mesmo na capital. Para você ter uma ideia, a gente foi convidado para ir no Hospital das Clínicas para apresentar ele. E lá nós fomos na escola, né, onde eles davam aula lá, tiraram muita foto, porque toda a referência que eles tinham de uma criança com ossos de vidro estava num livro. Eles nunca tinham visto de perto. Então o Jefferson ali foi algo para eles importante naquele tempo. Então eles fizeram foto do Jefferson, eles estudaram, olharam ali, e ali eles fizeram DNA de tudo, procurou saber de onde tinha vindo a doença. Mas não foi descoberto que foi de família. Foi uma mutação, provavelmente, que eu tive, e é só ele que veio com problema de ossos de vidro. E os médicos chegou a falar para a senhora que poderia os outros filhos vir com esse problema também? Sim. O Jefferson, quando estava com 9 meses, fazendo fisioterapia, porque o pescoço dele, ele não tinha segurança, sustentação, né? Não sustentava o pescoço. E não andava, não sentava, nem nada disso. O médico chegou a falar que os próximos filhos meus, todos teriam problema. Só que, quando eu estava grávida do Jefferson, Deus me mostrava um segundo filho. Em sonhos. Em sonhos. Eu via o meu segundo filho. Não era o Jefferson. Eu entendia que não era o Jefferson. E quando eu contei que o Jefferson ia nascer com deficiência, a igreja não estava preparada para ouvir isso. Então começaram a achar que eu estava com problemas mentais. Eu não podia nem falar. Um grupo de irmãs oraram e falaram que eu estava com problema. Então eu aprendi a orar só. E ali eu conversava com Deus e sabia. Eu disse, Senhor, eu não sei qual é o problema, mas eu sei que ele tem problema. Eu só pedi 2 coisas. Amor e paciência. Só isto para Deus. Não pedi nada mais além disso. E quando você veio, quando você nasceu, eu já te conhecia. Na hora que você nasceu, eu falei, eu realmente era o menino que Deus me mostrava. Eu te conheci antes de ser fecundado. Deus me mostrou. Eu tinha que vir mesmo, gente. Que isso? É muito especial isso, né? Muito interessante saber como que Deus te consola, te conforta ao meio de uma luta de algo que você nem conhece. É desconhecido, é assustador. E ele diz, fica calmo. Você vai ter outro filho e ele não vai vir com o mesmo problema. E então eu já sabia. Então tudo que falaram para mim, você é doida, você é louca, você engravidou, outro pode nascer pior, eu sabia que não. Aliás, no dia do nascimento do Jefferson, foi dado um diagnóstico que ele estava morto. Porque a ultrassom naquele tempo era algo muito difícil para um pobre fazer. Só falando de 40 anos atrás. atrás. Você teria que pagar muito caro. Não tinha dinheiro. E aí não foi feito nenhuma ultrassom, foi feito nada, a gravidez inteira. E ele ainda nasceu com 8 meses de gestação, não chegou aos 9. E nesse meio de tempo, no dia do parto, os médicos falaram para mim, está morto. Mas eu sabia que não. De alguma maneira eu sabia que não. E eu lembro que eu já estava com 19 anos. E nesse meio de tempo eu levei a Bíblia para a maternidade e sentei, abri a Bíblia nos Salmos, todos ali, Salmo 25, Salmo 23, Salmo 25, até o 27. Foi o que eu li, todinho ali naquele tempo. E o médico falou, você pode ficar com alguém? Eu falei, não, eu posso ficar só. Seu pai já tinha as crises dele, né, da enfermidade que ele tem. Então eu não queria que ele ficasse. E aí foi mais uma vez o pastor, a irmã Iracilda, que me levou para o hospital. E eles não ficaram, mandei embora. O pastor orou comigo. Eu fiquei calma, estava tranquila, super tranquila.
E depois que eles saíram, o médico veio e aplicou um remédio para expulsar o feto. Segundo eles, estava morto. Então eles deram remédio para expulsar o feto. E falando comigo que você é muito nova, você vai ter outros filhos, e a gente vai aguardar. Se não nascer normal, a gente vai tirar. Porque realmente o seu neném está morto. E aí, quando foi 2 e pouco da manhã, eu entrei na hora dele nascer. Ele nasceu e gritou demais. E eu lembro que eu disse para o médico que o senhor não disse que ele estava morto. Mas ele estava com muita dor, porque estava com a perna quebrada. Ele já nasceu com a perna quebrada. Então esse era o motivo de que ele ficava quietinho. E a cabeça dele não tinha os ossinhos direito. Era tudo muito mole. A cabeça inteira, toda molinha. Tanto que não dá para colocar a touca na cabeça dele. Se colocasse a touca, parecia que amassava a cabeça. Então ele quebrou dentro da barriga e estava quebrado. Por isso que ele estava quietinho. Por isso que ele estava quietinho. E Deus, com a sua providência, fez com que ele nascesse antes de chegar aos 9 meses. Porque senão seria pior. Né? E aí foi. Daí para frente a gente continuou a luta, tratamento em Belo Horizonte. Por isso nós mudamos Belo Horizonte. Porque a gente tinha que sair de Itabira e ir para Belo Horizonte para fazer tratamento. E nessa caminhada, aí a luta era difícil. Algumas vezes tinha que andar a pé, passar fome ali na baleia, porque não tinha dinheiro para comer. E aí Deus foi dando vitória. Dando vitória até hoje, né? Que é uns 40. E aí os médicos deram o diagnóstico que ele não ia viver muito tempo. Certamente ele morreria cedo, segundo eles. Talvez não chegaria aos 3 anos. Passou os 3, foi passando os anos, passando a idade. Chegar a 13 anos não passa. E ele está aí com uns 40, e eu creio em Deus que talvez ele chegue aos 100, se Jesus não vier antes. É verdade. Né? Então é isso aí. Aí daí a senhora teve aí depois veio o Jeito e a Gleiciane. E a Gleiciane. Todos, aí nós 3 viemos sem nenhuma deficiência, né? Mas aí as lutas com 4 filhos, ainda com Jéssica, era uma doença ainda desconhecida, né? Sim. Porque como na época, como a senhora falou, as pessoas não sabiam como era essa doença. E como foi? Tá com esses 4, porque foi quase tudo um atrás do outro, né? A diferença de 2 anos. 2 anos e pouco de diferença. Olha, o mais difícil era ir para a igreja e passar as necessidades, lógico, né? Mas o mais difícil era ir para a igreja, porque eu ia com vocês sozinha. Então, eu tinha sempre um menino na barriga e 2 andando, ou seja, 2 no braço. E aí era complicado, bastante complicado, mas eu ia. Eu não ia nos cultos, assim, nas casas, eu não participava de festa, nada disso. Eu ia no culto quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. E eu levava vocês. Carregava. Eu era muito magrinha, mas eu tinha uma força que vinha de Deus. Né? Quando o Jeitson nasceu, nós tivemos muito, foi na época do governo Sarney, foi na época que as coisas eram muito caras, demais. Pobre não tinha muito direito de comer. Né? Era tudo difícil. E eu nunca tive condições, sortes, vamos dizer assim, de entrar em planos de governo. Nunca deu. A gente ia, já tinha acabado, ou eles não colocavam a gente. Nunca deu para entrar. E aí eu ficava na situação mesmo, nossa, não era um salário que o seu pai tinha, porque ele era aposentado, mas eles não pagavam o salário ainda. Eles pagavam metade, um pouco só. Não dava, nem era meio salário. Eles não davam o salário todo, porque era por invalidez, então ele não tinha o salário todo. E nesse meio de tempo, a gente foi lutando, vocês aprenderam a viver com o que tinha, com o pouco que tinha. Geralmente, às vezes, quando a gente comprava biscoito, né? Comprava aqueles biscoitos, às vezes vinha quebrado da fábrica que tinha lá.
a gente passava o mês todo com aquele biscoito para vocês. Eu geralmente não comia. Nem eu, nem o seu pai, a gente não comia, não. E às vezes tinha arroz puro, às vezes tinha um arroz com um fubá suado, né? Que a gente comia. Fubá suado é muito bom. Às vezes, até hoje eu como. É muito nutriente. Você come, toma de manhã, você fica cheio aí. Tem vezes que não consegue nem almoçar. Mas exatamente. É muito bom. Mas... E não enjoei, né? Não. E aí, na época dele ali, Deus fez algo extraordinário de novo na nossa vida. Porque você ainda precisava tomar leite. O Jefferson precisava de tomar leite, porque não tinha outra alimentação. E o Jadson amamentando. E não tinha como comprar leite nem ganhar leite. Então, amamentando o Jadson, o meu leite dobrou de quantidade e eu tirava o leite na caneca para vocês tomarem de manhã. Para você, para o Jefferson tomar. E o Jefferson amamentando. E o Jadson amamentando. Leite para 3, então. Exato. E não tinha uma alimentação assim para dizer que tinha muito aquilo. Foi algo extraordinário. Ali a gente viveu. E tudo isto, vivi quieta, calada, sem reclamar e sem pedir na igreja. Ninguém sabia nem o que a gente passava. E a gente vivia ali caladinho, quietinho e vivendo a vida com Cristo. Mas a senhora não pedia porque a igreja também não teria como ajudar? Eu não fui criada, ensinada a pedir. Minha mãe nunca pediu nada para ninguém. A gente sempre teve vergonha disso. Minha mãe, quando ela tinha as necessidades dela, ela ia lá trabalhar para receber algo de alguém. Ela não ia na casa da pessoa pedir. Então, a minha cultura era diferente. Então, por isso. Gente, vocês estão assistindo Conversa Essencial, eu estou muito contente de ter essa conversa. Eu estou tentando aqui ser mais breve, porque é muita história, muita coisa para poder contar. E eu quero pedir vocês que estão assistindo, inscrevam no nosso canal, é muito importante. Às vezes é chato ficar falando, mas tem muitas pessoas que assistem e não se inscrevem no canal. A gente precisa que as pessoas se inscrevem e curtem para o YouTube entender que isso é relevante para mais pessoas, alcançar mais pessoas, né? A gente passou muita dificuldade, a gente só está contando assim, tem muitas coisas que eu lembro, tem coisas que eu não lembro não, eu era muito novo, né? Mas dentro da nossa trajetória, além de ter essas dificuldades, que o pai, igual a mãe falou, ele é epilético, né? Então o pai ele aposentou por invalidez, coisa da epilepsia. Ainda tinha os episódios do Gerson machucar, né? Sim. Que era muito doloroso quando o Gerson quebrava uma perna, quebrava um braço. Eu costumo dizer que eu sofria junto. Verdade. Para poder ver, quando o Gerson chegava do hospital engessado, era uma situação assim, muito triste de se ver. E além de estar passando essa necessidade financeira, também tinha a dificuldade de ter que cuidar do Jefferson, cuidar dos outros filhos pequenos. Um pedaço disso aí eu lembro, agora o resto eu não lembro não. Era complicado. Era. Mas era tão natural, porque assim, é aquela vida que eu tinha. Eu não conhecia a outra. Então, para mim, se tornava natural, normal. Uhum. Não é por isso que ninguém me via assim triste, sempre com um sorriso, sempre trabalhando na igreja, sempre participando de coral, participando de teatro, participando de evangelismo. Eu sempre preenchi a minha vida com a igreja. Então, não era difícil para mim. Uhum. E todos os cursinhos que deram na igreja de graça eu participei, né? Pude fazer tudo isso. Aí a senhora participou de um curso que era para missionário na igreja. Evangelismo pioneiro. Estudei 3 vezes, né? Com o pastor Luiz Penido, com o pastor Thomas e com o pastor Osmar, que passou estudo também na igreja. Eu fiz todas as coisas na área de evangelismo. Mesmo depois que eu cheguei aqui, eu estudei missões.
Eu fiz um curso de missões, fiz uma prova de missões no Rio de Janeiro. E aí passei, né, com louvor na prova, com missionária. E assim, eu lembro que depois de um certo período, né, a gente morando na casa da avó, nós fomos morar na igreja, né? Sim. Nós fomos ser, a senhora e o pai foram ser zeladores da igreja. Foi um período assim que a gente literalmente, a gente morava na igreja. Dentro da igreja. Assim, tem os pós e os contras, né? Tinha muitas coisas que aconteciam lá que não foi legal. Não. Mas morar na igreja também... Pra mim era bom, porque o seu pai não ia na igreja, não gostava de ir na igreja. Eu tinha que carregar vocês andar longe. Então eu já estava dentro da igreja. A gente morava na casa da minha mãe, que a gente construiu é bom deixar isso, que as pessoas acham que a gente foi para a igreja, porque não tinha onde morar. E teve um episódio, quando nós chegamos lá, que foi muito triste pra gente. Que a gente foi convidado para morar, para cuidar, porque havia muito roubo. E aí, quando foi passar um culto administrativo, alguém levantou lá dizendo que estava errado. Que primeiro teria que ter votado, para depois a gente estar lá. E com a gente presente, comigo presente, né? Eu lembro de estar com a Graciana pequenininha no colo. E foram uns comentários muito ruins, muito doloroso, sofrido demais. E eu lembro que eles mexeram com a reputação da gente, dizendo que a gente podia tomar o lugar que estava pra gente. E eu lembro que eu pedi a palavra, não era de falar. E ainda menti na hora lá que o pastor falou assim, vai falar sobre isso, irmã Virgínia? Eu falei, não, mas era. E ele, então tá, eu quero dizer que vocês podem procurar tudo sobre mim, na justiça, delegacia, qualquer lugar. Vocês não vão encontrar nada, não. Eu nunca roubei nada de ninguém. Nem marcar lote, terreno, que os outros invadem. E lá tem muita invasão. Nem isso, toda a vida eu fui contra. Nem isso eu invadi, nós invadimos. Moramos de aluguel, moramos na casa de favor, mas eu nunca invadi o que era dos outros. Ainda mais tomar o que é da igreja. Então, aquele foi um episódio muito triste pra gente. Eu quis ir embora naquele dia. Aí alguns irmãos tomaram as dores e não. E aí acabou que a gente ficou lá 6 anos. E é interessante que você nem sabia. Ou você já contou, eu não lembro. E é interessante que saber disso agora dá assim, um peso maior, né? Não é, igual você está falando, a gente não morava lá não é porque a gente precisava, né? Porque o pai construiu uma casa no lote da minha avó, então a gente tinha casa a morar. E fomos ser zelador da igreja para poder ajudar também a igreja, né? A igreja lá é num lugar muito perigoso e eles tinham entrado lá, tinham roubado guitarra, instrumento, capa de batismo, fazer não sei o que, roubar capa de batismo. Pra poder assustar alguém como fantasma. E nós fomos para lá e moramos primeiro numa casa nos fundos. Sim, um barracão. Depois a igreja comprou do lado, por causa também de muita criminalidade, o proprietário quis mudar. E nós moramos para casa um pouco melhor, né? E ficamos lá esse tempo todo. Aconteceram várias coisas. Um episódio muito interessante que aconteceu, porque a gente não sabia tocar. Eu já sabia tocar, que já fez aula de piano, de teclado com o Ezequias. Não, mas ele não fez muito tempo, não. Pois mas o Gerson tinha noção, né? Eu não sabia nada e nós estávamos dentro da igreja, a igreja estava em construção, nós entramos para dentro da igreja, estava lá, eu tentando tocar bateria, o Gerson tocando teclado e o Rei, um amigo nosso, cantando. E na época quem estava dirigindo a igreja era o Timauro. E nós tocando e cantando, tocando aqui até numa altura, o Timauro chega lá e só olha assim e vai embora. Aquele dia eu falei assim, vambora que vai dar problema. Vambora que hoje... E aí o Timauro foi lá à noite conversar com a senhora, só que essa conversa nós não tivemos acesso não. Como foi essa conversa? Eu nem lembro. Boa parte só que ele diz assim, vai ficar ruim se estragar algum instrumento. Se fosse qualquer outro irmão que chegasse lá,
eles iam cobrar de mim, porque são os meus sobrinhos, né? Então, eu não permiti que eles vá mais. E aí, não bati em vocês não, porque eu acho que ele pediu para não bater. Mas aí eu passei muito aperto aquele dia, gente. Nó. Claro que assim, a gente já tinha vontade, né, de aprender algum instrumento. Já tinha vontade de aprender a tocar contrabaixo, mas não tinha ninguém que ensinasse na igreja e o único contrabaixo que tinha na igreja passou um pouco o dom de vendeu. E só que assim, foi uma experiência muito marcante pra gente, de estar dentro da igreja. Aquilo ali fazia parte da vida da gente. E foram 6 anos. E algumas coisas que acontecia lá, por exemplo, de humilhações, porque quando você é zelador de igreja e mora na igreja, que foi o nosso caso, os irmãos não respeitam a sua casa, os irmãos cobram mais, os irmãos te tratam como o escravo, né? O escravo da igreja. E se você demorar 1 minuto para abrir um portão, há reclamações. Eu fui muito humilhada, seu pai também, mas a gente não passava isso para vocês, de jeito nenhum. Nós passando todas as sortes de humilhações, mas também eu não queria voltar para casa da minha mãe, porque lá vocês não tinham liberdade também, para brincar, para correr, né? O meu padrasto achava ruim. Então essa era uma situação que até ali estava melhor, mais tranquilo, porque estava perto, mas também tinha muito problema, muitas coisas que a gente guardava, ficava calado, não falava, né? E não deixava que vocês participassem disso. E foi até bom, porque a maturidade para poder entender algumas coisas, criança não tem. Então, uma facilidade para tomar raiva de igreja também. Seria enorme, por isso que não tinha, por isso que eu não falava. Porque assim, tem alguns assuntos que, infelizmente, a gente pensa assim, dentro da igreja isso não acontece. Infelizmente é só dentro da igreja que acontece. Só dentro da igreja que acontece. E aí a gente fica assim, poxa, os que falam que estão mais próximos de Deus e fazem umas coisas dessas, se a pessoa não estiver próxima de Deus, a pessoa por resto e sai fora e não fica mesmo não. A senhora estava em Belo Horizonte, 6 anos morando na igreja, e recebe o convite para vir para Mantena. Como é que foi essa história? Bom, eu vim aqui na posse do pastor Osmar, depois nós voltamos, eu e o Felipe e o Jefferson. Eu e o Jefferson ficamos 11 dias aqui em Mantena. Depois retornamos com o pastor. Nesse meio de tempo, o pastor conversou e falou para gente. Eu fiquei muito bem em Mantena, né? Porque eu era asmática, ainda sou, claro, mas não dou crise igual eu dava lá também. Tinha esse episódio ainda, dava crise demais. E eles chegaram à conclusão que esse lugar seria bom para a gente. E nós procuramos casa para morar, mas não era vontade de Deus que a gente viesse naquele tempo. Então decidimos voltar. O Felipe tinha ganhado parte da herança da mãe dele, da casa, e nós compramos uma casa em Birité. Um terreno, um meio lote, seu pai construiu a casa. E com a saída do pastor Osmar, eu continuei zeladora e eu quis trabalhar fora. E já tinha 13 anos que eu estava em casa, 13 anos cuidando de vocês. E eu já não suportava mais ver vocês passarem por muita necessidade. O que me levou a tomar coragem de sair de casa para trabalhar, mesmo com o Jefferson quebrando, que não era fácil para mim sair, foi que nós passamos um Natal onde vocês não tinham nada, né? Onde eu fiz um macarrão para vocês comerem, onde não tinha aquela comida de Natal. Nós fomos para a festa de Natal na igreja. Nós viramos de 24 para 25 na igreja. Eu participei de programação na igreja, mas eu não tinha comida para vocês em casa. E a igreja não sabia disso. Eu morando dentro da igreja, entrou muita comida, porque era para os meninos que a igreja cuidava, né? Os meninos... Missão e Paz. Missões e Paz, brinquedo, tudo enquanto é coisa, e vocês não tiveram nada daquilo. Mas a igreja não ia adivinhar, né? A gente não tinha que ter falado, mas não falou. E nisto, naquela noite, depois que foi embora, vocês choraram muito. O Jefferson começou chorando. E o Jefferson questionou, por que, mãe? Porque entrou tanta coisa aqui, tanto brinquedo, tanta comida, e a gente não tem. E ele chorou.
Ele chorando, você chorou, a gente chorou, a Gliciane também, todo mundo chorando. E eu não pude chorar, claro que não, né? Como que eu ia chorar também? Ficava feio para mim. Aí eu disse para vocês assim, olha, é o último Natal que vocês passam por essa necessidade. Nunca mais vai acontecer isto. E não preocupa não que vocês vão ganhar presente. Eu vou dar o presente para vocês. Pode anotar aí tudo que vocês querem ganhar de Natal. Vai chegar atrasado, mas eu vou dar. Como? Não sei. E para de chorar, porque Natal não é festa pra gente. Natal é aniversário de Jesus. Quem te ganha presente é ele, não é nós não. Isso é coisa que o homem inventou. Pode parar de chorar. Não precisa chorar não. Vamos orar, vamos comer o nosso macarrão e vamos dormir. É um dia comum qualquer. Porém, a festa de Jesus não é nossa. Nós já fizemos a festa. A gente foi na igreja, a gente cantou, a gente adorou, a gente glorificou a Deus. A gente já deu o nosso presente para Jesus. Dei uma bronca a vocês ainda. Quer dizer, uma bronca doída. Na verdade, muito doída. Só eu sabia o tamanho daquela dor. E coloquei vocês para dormir, orei com vocês dormiram. E aí, eu mais o Felipe, nós choramos demais, porque a gente não queria aquilo. E dali para frente eu falei, Felipe, nunca mais isso vai repetir. Nunca mais vai acontecer. Eu não sei por onde começar, mas isso não repete. E naquele dia, logo passou no ano novo, o Felipe foi trabalhar com o irmão. Aliás, véspera do ano novo, o irmão teve um probleminha na caixa d'água dele, sei lá, ele foi lá arrumar. Chegou lá, o Felipe contou pro irmão. O irmão era diácono da igreja. O irmão ficou apavorado com aquela história. Sofreu muito com aquilo e ele fez uma cesta de Natal pra gente, né? Com tudo, com doce, com aquelas coisas gostosas. Mas antes disso, meu padrasto, que era testemunho de Jeová e não comemora um Natal, Deus tocou nele. Ele falou com a mãe assim, vamos almoçar com eles? A mãe, não, vamos lá almoçar com eles. E ele levou frango, a mãe levou verdura, levou tomate, levou uns negócios. E nós tivemos o almoço de Natal, que já era o dia 25. Ele levou para mim de presente uma Bíblia, a qual ele comprou para a mãe, mas a mãe não aceitou, porque agora era evangélica, ela não ia aceitar. Que é a Bíblia do Testemunho de Jeová, a tradução do Novo Mundo, porém com capa preta. E eu tenho ela até hoje guardada lá em casa. Ele me deu de presente. E o que ele disse para me dar de presente? Estou te dando porque você é educada. Você não é sem educação igual a sua mãe. Então você pega essa Bíblia para você. Como rejeitá-la? Agradeci, era o primeiro presente que eu tinha ganhado da mão dele. E aí eu fiquei com aquela Bíblia. E nós comemos. Uma comida gostosa, fiz com capricho. Então, nós tivemos um almoço de Natal. E dali para frente, aquele irmão mandou dinheiro. Naquela época, ele mandou R$100. Era muito dinheiro, gente. Você não tem ideia, não. Ele deu R$100 para nós. Eu saí no outro dia com uma lista de vocês na mão. E comprei todos os presentes que vocês tinham pedido. E entreguei. Eu falei, é só confiar que Deus dá. E Deus deu aquele presente todinho para vocês. Então, assim, o irmão Ivaldo, foi muito gratificante passar por aquilo. Depois disso, depois o pastor Osmar saiu, falou, eu vou trabalhar. Aí a igreja ficou sabendo, aí Maria Cilda conversou com o pessoal do departamento lá, deu uma cesta para a gente também, de mantimento, né, porque a gente não tinha. É só para ficar bem claro que a gente morava na igreja, mas não tinha salário, né? Não, o meu trabalho era para pagar a moradia. Mas era a zeladora da igreja. Porém, não tinha salário. E aí o salário era como se fosse pagando um aluguel para morar na casa. A gente não pagava nada, nem água, nem luz, mas não tinha salário, certo? Até às vezes algum trabalho que o Felipe fazia não tinha dinheiro. Assim, alguns pequenos trabalhos de pedreira, essas coisas. É isso que aconteceu, porque quando chegou no Natal, quem estava construindo uma casa lá, trabalhando, receberam o dinheiro. Mas como ele era aposentado, né, e morava na igreja, ele não recebeu o dinheiro. Não deram dinheiro para ele. E a gente estava devendo, porque tinha comprado uma geladeira e tinha comprado uma mesa com cadeira. Por isso a gente não tinha o dinheiro. Estava pagando, por isso que não tinha. Mas serviu de lição.
Eu acho que tudo isso serve para o crescimento da gente. Tudo isso abençoa a gente de alguma maneira. Faz a gente mais humano, faz a gente mais humilde e faz mais a gente dependente de Deus. Porque tudo que nós conquistamos, tudo que teve, não foi nada com dinheiro, mas foi na dependência de Deus. Porque a gente não tem como explicar as coisas que Deus foi entregando para a gente, como que a gente conseguiu sem dinheiro. A gente não roubou nada de ninguém. Mas Deus sempre nos deu condições. Ele dá o dinheiro, dá as coisas só para aquilo que a gente quer. Tipo assim, comprar casa sem dinheiro. Compramos. Tivemos dinheiro, compramos. Está acabando de pagar a casa agora. Só está faltando, acho que, pouquinha coisa. E aí foi muita coisa. A roupa de cama e tudo que a gente desejou, Deus foi dando. Tudo que a gente precisava, Deus foi dando. Até chegar agora para você ver o carro. Deus me deu o carro. Como se você não tem dinheiro? Mas Deus deu. Deus sempre nos sustenta, sempre nos abençoa. E aí, vem para Mantena. Mantena. Vamos trazer a nossa história agora para a cidade de Mantena, terra boa. E realmente foi uma terra muito boa para nós. A senhora, pastor Luzmar, vem. Faz o convite para a senhora vir para cá para tomar conta de uma congregação no Bananal. No Bananal. Que até então só tinha um membro. A igreja reunia todos os domingos, meio-dia. Então ia os irmãos da sede para lá. Na época eu cheguei. E essa irmãzinha lá. Aí depois foi a irmã Ivani, que era da Assembleia de Deus, que foi para a congregação. E depois foi uma outra irmã. E aí foi o resto, a gente que... Essas três eram evangélicas, o resto não. O resto a gente foi ganhando para Cristo. Mas isso aí é o lado bom, né? É o lado bom. O lado bom da história é falar que teve essas pessoas foram para lá. Mas aqui também teve uma dificuldade, porque nós não viemos para cá também com a promessa de salário. A situação era a mesma. Não, assim, o pastor, eu iria vir, porque então eu já era evangelista lá. Lá eu já trabalhava como evangelista, na igreja. E trabalhava com evangelismo, trabalhava em si. Mesmo sendo zelador da igreja, eu ocupei vários cargos na igreja. Como vice-presidente da igreja, como diretora de evangelismo. Nós trabalhamos em várias coisas. Porém, ele convidou para me trabalhar na congregação, ele contaria que a igreja me pagaria, certo? Que eu ia vir como evangelista. Quando nós chegamos, a igreja não me aceitou. Quer dizer, quando eu vim, vocês não tinham vindo ainda. Quando eu vim, a igreja não me aceitou como evangelista. Por quê? Não sei. Julgar fica difícil, mas dá para entender. É muito difícil em qualquer área. Não quero que escandalizar ninguém. É só para deixar marcado o cuidado que a gente precisa de ter. É muito difícil em qualquer área de serviço da igreja com destaque que se coloque mulher e ainda mulher pobre e negra. Não é muito aceito, certo? Eu não tinha, assim... Então foi melhor falar que a gente estava acostumado a andar atrás do pastor Luzmar. Que a gente veio para cá porque a gente passava necessidade, não sei o quê. Só que nessa época eu já trabalhava. Estava trabalhando fora. Mesmo quando não trabalhava, a gente nunca ficou... Claro que o pastor ajudou. Muita gente nos ajudou. Carregando o Jefferson, levando o Jefferson, assim, dando carona, né? Andei muitas vezes com o Jefferson de ônibus poder fazer o exame dele. Enfim. E nessas coisas, a gente teve a ajuda de vários irmãos da igreja. As pessoas nos ajudaram, sim, nessa parte. Mas para alimentação, não. Aí não. Foi só nesse episódio que quando o irmão ficou sabendo, aí deram para a gente cesta básica. Até então, não. A gente comia o que tinha. A igreja nem sabia como que a gente alimentava. Quando eu vim com o pastor e a irmã Iracilde, que tinha ido lá, estava trabalhando, larguei o meu serviço para vir. É um fim de semana para ele me mostrar o trabalho. Antes disso, quando o pastor me convidou, eu disse para ele que eu não viria. Porque a gente estava terminando a nossa casa para mudar para a nossa casa. Estava terminando, só colocar cerâmica na casa.
E aí ele disse para mim assim, de 0 a 100, qual a nota você dá para Deus te usar aqui? Eu falei para ele 1. E ele disse, glória a Deus. Os outros 99 Deus faz. Nós estamos orando para que você venha. E aí eu vim. E quando eu vim com eles, chegou aí, a irmã já foi, nós fomos procurando casa, já foi procurando casa, mas não sei o quê. E aí o irmão Sadi cedeu uma casa dele pra gente, que caso eu viesse, ele daria a casa pra gente morar, na Vila Nova ali. E quando foi, isso foi no sábado, quando foi no domingo, eu fui sabatinada. Eu fui para uma... Aí é que entra em contradição. Quando a igreja diz que a gente veio atrás do pastor, quem que vem atrás de alguém é sabatinado? A igreja não pensou nisso. Quer dizer, usaram de uma maldade muito grande, que de qualquer maneira ofendia. Não é que é ruim andar atrás de alguém, né? Mas coloca a pessoa assim, sem personalidade, às vezes. E aí, quando eu fui sabatinada na sala 1, para a diretoria da igreja, todos os irmãos que tinham cargo na igreja, e lá eles perguntaram muita coisa. Lá perguntaram, fizeram zombaria, deu para ver, algumas pessoas riram. Quem é ela, né? Para fazer isso. E o pastor disse que, aí o tesoureiro disse que para pagar um evangelista, não, a igreja não tinha condições de pagar o evangelista. Então não teria como eu vir como evangelista. E foram colocando tudo enquanto tem impedimento que você possa imaginar, eles colocaram. Aí não tem aonde morar, a igreja não pode pagar aluguel para eles, porque perguntou a questão do salário e não sei o que, e foi perguntando. Até que, depois que fizeram tudo que tinha que fazer, o pastor falou que o irmão Sadi estava lá, ele já tinha oferecido a casa, que até então era o irmão Sadi, que era o dirigente da congregação. E ele diz assim, se você vem para trabalhar para a congregação, passa o tempo que fiquer, a casa é para vocês morar, a casa é sua. Cobra aluguel não, nada. Aí quando disse isso, alguns irmãos levantaram, então a gente pode ajudar. O ministério a gente paga um gás, outro paga a luz, e eu pedi a palavra que disse para eles que não. Se Deus está me enviando, Ele ia me sustentar. Então eu não queria que a igreja me desse essas coisas. Eu não precisava daquilo. E aí veio o desafio. Porque quando Deus te chama, Satanás põe muito empecilho. É muita dificuldade. E eu entendi que Deus estava me chamando. E aí eu disse sim. Mesmo com toda dificuldade. Eu disse, vem. Ainda tinha vocês que não tinham aceitado vir. Esses ainda tal. Mas quando eu cheguei nesse ponto, vocês já tinham aceitado. Deus já tinha trabalhado no coração de vocês também para vir. Nós viemos sim. E quando a gente veio, eu tinha R$2 no bolso. Comprei a passagem de trem para nós. A mãe fez uma farofa para a gente comer no trem. Uma farofa de arroz, muito boa. E entrei com vocês tudo no carro, né? Tudo a mãe levou no trem. A mãe levou a gente até na estação. Mulher forte, não derramou nenhuma lágrima, porque ela acreditou que era Deus que estava me chamando. Ela tinha certeza que era. Colocou no trem e nós viemos embora. Aí no trem eu comprei o refrigerante, 2 latas de refrigerante, precisa dividir, né, de 2 a 2. Comemos e viemos, chegamos até Valadares e eu orando, né, porque se esquecesse buscar a gente em Valadares, nós não tinha como chegar em Mantena, não tinha mais nem um centavo no bolso. E aí o pastor foi buscar, e a irmã Inácia foi com ele ainda. E a gente era tão magro, que coube todo mundo atrás no carro. Era magro mesmo. Era aquela moça, eu era magro que dava dó. Aí, só que era plano de Deus, não era nem para que eu trabalhasse na congregação. Deus não queria isso só de mim. Quando chegando aqui, Deus foi descoberto que eu tinha lúpus. E aí começou o tratamento, né, de 10 anos. Então, se eu tivesse ficado lá, talvez eu não estaria completando 60 anos hoje. É porque lá estava tratando só de outra coisa, né? Eles não tinham descoberto. Então, é Deus. Eu lembro que algumas coisas, né? Chegamos mantendo, eu tinha 13 anos.
13. A viagem de trem foi maravilhosa, gente. Que viagem, porque a gente não tinha saído de Belo Horizonte. Primeira vez que a gente estava viajando. E quando foi aproximando, passou ali, já chegou no Vale do Aço, que é lá em Patinga, aí começou o calor. Porque BH sempre fez frio, assim, a temperatura lá é bem diferente, né? Menos aqui. Quando faz frio, é frio mesmo. E quando dá à noite, quase, na época, quase todas as noites faziam frio, né? E a gente chega em Valadares, parecia assim que o tempo estava parado, porque não ventava, que calor insuportável. Mas a gente estava contente, porque estava viajando, né? E eu tinha uma visão assim de Mantena, estou indo para a roça. Então eu cheguei a chegar aqui numa roça assim, não tinha nada. A rua era de terra, a gente vê porco no meio da rua. E chega aqui não, vê uma cidade bonita, né? Limpa, né? Porque, que ela era muito limpa. Porque na época a gente morava era muito feio. Na verdade não era, né, gente? É. Então, muito bonito, as praças, tudo encantando muito a gente pela beleza, né, da cidade. E é interessante a gente dizer que o mosquito chato aqui perturbando, gente, de novo. A gente entender que a igreja, ela costuma agir muito de uma forma desumana, né, mãe? Não assim, não dá para poder entender algumas coisas, porque eu entendo que a igreja ela quer levar as coisas muito a sério, né? Ela quer fazer as coisas assim muito do jeito certo, mas às vezes o jeito certo eles machucam pessoas. Às vezes por falta de entendimento, maturidade de quem é Deus e de que maneira ele age, do jeito que ele já agiu, ele continua agindo agora. E as pessoas às vezes ficam incrédulas nisto. Eles acreditam mais nos estudos, eles acreditam mais na ciência, mas eles não acreditam no poder que Deus pode usar quem Ele quer. Ele pode usar quem Ele quiser, indiferente de raça, cor, indiferente de faculdade ou não. Ele usa quem Ele quer. E é esse entendimento que tem que ter, que é o entendimento espiritual. A gente passou por algumas situações na igreja e a coisa que a senhora sempre falava, né? Ó, fica firme, não sai não. Porque se fosse ver a vontade da gente, era de sair e abandonar tudo, porque foram coisas assim muito, muito pesadas que aconteceu. E aí a senhora vem para Mantena, começa a tomar conta da congregação do Bananal, que para quem conhece aqui dá o quê? Dá uns 6 km, 5 km do centro da cidade, de Mantena para o lado do Bananal. E como você vai fazer para poder ir para o Bananal? O pastor levava às quarta-feiras e às vezes me esquecia lá. Algumas vezes eu voltava a pé e doente, deixar bem claro, doente. No domingo levava e buscava, mas havia necessidade de ter cultos mais vezes. Então eu passei a ter culto às vezes na terça, às vezes na sexta, e esses eu fazia a pé. Eu lembro. Eu fui uma vez. Vocês não têm noção tanto que é longe. Hoje tem a bênção de ir de carro, né? E é muito perto. Você entra um carro aqui rapidinho, você está lá no Bananal, mas ir a pé é longe. 5 km. Mas é 5 km no centro da cidade de Mantena, lá no Bananal. Só A que gente sair morava da na Vila vila, Nova. dá Né? uns 7 quilômetros mais. E aí a senhora fica no Bananal quantos anos? A senhora ficou lá no Bananal? A primeira vez eu fiquei 7 anos e meio. Aí eu saí, fiquei 7 anos em casa. E aí depois voltei, fiquei 8 anos. 8 anos e meio. E a nossa vida mudou assim demais, né? Aqui eu trabalhei, né? Eu dei aula de cidadão nota 10. Esse aí me deu dinheiro. Mas eu já tinha dado aula de alfabetização 4 anos pela igreja, então não tinha salário. Deixar bem claro que eu trabalhei no Bananal 3 anos e meio sem salário. Só depois, por motivo de ter que pagar um INSS, para mim poder aposentar por causa do lúpus, a igreja passou a me pagar o salário
e me ajudar a pagar o INSS. Então, eu fiquei esse tempo ganhando esse salário. E depois saí, fiquei sem salário. 7 anos depois, 7 e pouco, fiquei lá. Aí a igreja também voltei sem salário nenhum mesmo. Não tinha salário. Mas o Deus da promessa é Deus. Nesse meio de tempo, muitas coisas aconteceram, que não dá para falar tudo. Mas uma das coisas que Deus deu foi Deus tocar no coração das pessoas para que eu tivesse tirar a carteira, né? E eu fui tirar a carteira. A senhora está pulando. Vamos só contar aqui a questão assim. A senhora chega em Mantena, que às vezes as pessoas costumam falar assim, a cidade pequena não tem muito recurso, mas foi aqui que a senhora descobriu o lúpus. Sim. Fala para as pessoas que estão nos assistindo o que é o lúpus. O lúpus é uma doença autoimune, né? Ela é uma doença que traz muitas dificuldades, muitos problemas. Cada caso é um caso. Então, ela tem cutânea, tem reumatológica, né? E tem a questão que também pode ser no sangue. E eu dei elas, infelizmente. Não desenvolveu em outras áreas, na área do reumatismo, não. E do sangue, sim, eu tinha que fazer exame de 3 em 3 dias. E na cabeça, né? Que aí eu perdi o cabelo, tive machucados, muita perca de peso, tive problema com as plaquetas eram muito baixas, leucócito baixo, enfim. Eu não estava nada bem. E nesse meio de tempo de não estar nada bem, eu continuava indo trabalhar no Bananal. Eu ia, fazia o trabalho que tinha que fazer, voltava para casa e às vezes nem penteava o cabelo, porque eu não aguentava levantar o braço. E então o lúpus também ele é desenvolvido também na questão da mentalidade, né, de como a pessoa está emocionalmente. Emocional. E só começou a fazer um tratamento complicado, porque também era uma doença também que as pessoas não conheciam muito aqui, né? Não. E não tinha dinheiro para comprar esse remédio. Também não tinha. Eu ganhei alguns remédios que veio de São João. A primeira dosagem de remédio ganhei deles, que é o cloroquina, que mandaram para mim. Começou a medicação aí com cloroquina, que traz algumas coisas, alguns desconfortos, alguns problemas. E aí os outros remédios, a doutora Carla Marinho, ela foi muito boa comigo. Ela trazia os remédios, ela ia fazer os congressos, ela trazia remédio de lá, mandava para mim. Então ela foi cuidando de mim, até chegar um ponto que ela diz, eu não posso mais ficar com você aqui. Você vai ter que ir para Belo Horizonte por causa do problema seu que está gravando. Está ficando muito grave, então você vai ter que ir. E eu disse para ela, não vou não, você descobriu, é aqui que eu vou ficar. Mas eu tive que ir lá fazer uns exames. Então eu fiz lá com um reumatologista, realmente constatou, né, o lúpus da gravidade que estava na época, e ele ficou impressionado de ter sido descoberto no interior, e não lá, porque eu fui no hospital que eu consultava, que eu fazia tratamento, e eles nunca tinham me mandado para ele. Então ele ficou muito, como que pode? Até mandou uma carta na época para a doutora Carla, e parabenizando ela pelo trabalho que ela estava fazendo, que estava certo que ela estava fazendo comigo. Então, o lúpus, assim, tinha que vigiar o coração, o pulmão, porque é uma doença oportuna, né? Ela pode ir para órgãos que levam à morte, que é fatal. Então, tem que estar vigiando tudo isso, a cabeça, vigiando o coração, os rins, pulmão, essas coisas assim. Então, esses exames são necessários fazer, para não correr o risco de ir a óbito. E o doutor Ronaldo também me ajudou, o doutor Carlos, consultei com eles. O doutor Ronaldo sempre falava assim, Pretinha, toma cuidado, luta, tá? Eu não quero ver você morta, luta. Porque eu já vi umas pessoas que teve que morreu, e eu não quero que você morra. Então ele sempre fez isso. E foi muito bom também me acompanhando. E aí o que Deus faz? Cura. Depois de tantas lutas, né? Tantas medo, a senhora recebe esse milagre. Fui curada, para a glória de Deus. Não tenho mesmo nem vestígio de lúpus, graças a Deus. Não Tudo existe. isso por obedecer
a vontade de Deus. Ou pelo menos tentar obedecer, né? Que a gente não consegue obedecer 100%. A gente tenta obedecer. Claro que a gente tem os pecados, tem os deslizes, tem as falhas, que a gente sabe que é perdoada por Deus, mas a gente nunca vai ser 100% merecedor das bênçãos e da glória de Deus pra gente, não. E a senhora saiu do Bananal a primeira vez, aí a senhora volta e ficou lá mais 8 anos. E por que saiu? 8 anos e meio. Eu saí porque, segundo o pastor, são 15 anos, né? Então, é bastante tempo. Foi o que ele colocou para mim. Por já ter 15 anos que eu estava lá, iria experimentar uma direção nova. Por isso que eu saí. Ele me tirou, né? Mas, por incrível que pareça, eu estou em paz. Lógico que eu fiquei triste, fiquei. Mas não com raiva, não com mágoa, mas sabendo que não vou dizer que ele está mentindo, mas eu acho que faltou a verdade por completo comigo. Ninguém tira ninguém de uma coisa por causa do ano que está lá. Tem que ter um motivo. Ou seja, em 15 anos você não fez nada, em 15 anos não aconteceu aquilo, em 15 anos... Aí tem que ter algo mais além disso, né? Mas tá bom, já passou. Deus mandou um pastor excelente para lá, mais a esposa. E eu tô feliz dele estar lá, porque é um pastor, um homem de Deus, inteligentíssimo, muito estudado, muito preparado para estar ali. A igreja lá, o Bananal ganhou um presente de Deus para eles. Um presente maravilhoso. Porque o que ele faz, ele canta, ele toca, ele ensina. Isso eu não sei fazer, né? Além de pregar muito bem. Então, eles ganharam presente mesmo. Porque para mim, assim, é tudo muito limitado. Era tudo bastante. Eu precisava de alguém que me ajudasse para ir cantar, não tinha, para tocar. Lá tinha, eles cantam, mas não tinha quem tocava. Então, assim, a gente ficava faltando em algumas coisas. E além de todas as lutas, né, que às vezes eu tive que sair, essas coisas assim. Então, eu acredito que hoje eles estão muito melhor sem mim do que comigo. E eu estou em paz com a igreja, em paz com... Porque eu não saí... Eu saí de lá da igreja que eu estava, né? Passei para outra igreja, saí da Memorial e fui para a primeira. Mas eu fui debaixo da vontade de Deus, eu fui debaixo da bênção do pastor, porque eu conversei com ele, disse para ele porque eu estava saindo. Eu não saí por causa do Bananal. Embora algumas vezes eu falava, né? Se eu sair do Bananal... Eu vou sair da igreja, eu vou para outra igreja e tal. Mas não era esta a minha vontade. Diante de Deus não era. Eu estava tentando ficar. Porque a igreja, quando eu cheguei, eu entrei. A igreja que eu conhecia, eu conheço os irmãos lá, e sim, tenho um grande carinho por muita gente, amo muitas pessoas de lá. Então eu não queria sair. Na verdade, eu não queria. E eu não me via também em outra igreja. Eu achava impossível estar em outra igreja. Que eu não sou de ficar mudando de igreja. Mas coube a Deus me levar para a primeira e eu estou muito feliz lá. Estou amando. Eu fui recebida, assim, muito bem aceita, muito bem amada, respeitada, né? Claro que vai ter problema, vai. Já tem problema? Tem. Mas neste momento eu estou, como diz, eu estou no auge, tá bom? Deixa eu só dar um resumo aqui muito rápido. Aqui em Mantena, o Jefferson teve a possibilidade de conhecer mais sobre a doença. Ele passou, né, por um doutor aqui que estava estudando, né, sobre esse caso quando ele machucou aqui em Mantena. Ele pôde fazer a fisioterapia, fortalecer mais os ossos. O Jefferson fez a faculdade, o Jefferson passou no concurso. E hoje está casado, tem seus filhos. Eu casei, tive filhos, separei, montei o meu próprio negócio. Nós estamos assim, graças a Deus. Também, o Geis também está junto com a gente na construção das coisas. A Gleice casou, tem filhos. E a gente sempre com um respaldo muito grande de o porquê nós estamos na igreja. Não é pelas pessoas que estão lá. Se fosse pelas pessoas, nós não estaríamos lá.
e sim o porquê estamos lá. E é isso que é muito sério de se falar, porque as pessoas elas são cruéis, elas falam coisas que não precisa, elas ofendem demais, mas nós não estamos ali por causa delas, né? Hoje tá faltando só a Graciane e o pai para poder juntar todo mundo na mesma igreja, né? Tá eu, a mãe, o Jadson e o Jeff, nós estamos lá na primeira igreja e é muito bom poder tocar com meus irmãos todos os domingos, né? E poder dizer assim que hoje nós não temos outra vida a não ser estar na igreja. E para poder estar na igreja hoje, fazer tudo isso, graças à senhora. Porque se não fosse, a senhora mostrar para a gente, porque a Bíblia fala assim, ensina o caminho onde deve andar, a criança, né? E ele jamais desviará dele. Mas a senhora só não ensinou, a senhora foi com a gente. E estar com a gente ainda, né? E lembrando que a gente não ficou na igreja por causa de bens materiais ou por ganhar favores. Se tinha, tá bom. Se não tinha, também tá bom. Deus nunca nos desamparou. A gente está na igreja por causa de Deus. É Ele que importa. Então, assim, a gente passou no vale da sombra da morte. Já passou por todas as dificuldades, de todas as maneiras, de toda sorte. Aqui eu trabalhei, procurei, fui humilhada em alguns lugares. Trabalhamos, sofremos preconceito para tudo enquanto é lado. Mas eu sempre protegi vocês para que vocês não passassem por isso. Nunca permiti que passasse. E Deus foi nos fortalecendo de maneira que nós moramos em casa boa, moramos em várias casas, moramos no centro. E a última casa que nós moramos foi a casa um pouquinho mais ruim, né? A gente via rato passando assim. E vocês, mãe, essa casa é horrorosa. Eu falei, essa casa é bonita. Não, não é, ela é bonita. E até que perguntaram, por quê? Porque essa é a última casa que nós vamos morar de aluguel. Eles não acreditaram, não. Não acreditou, mas foi a última casa. Porque aí a gente comprou uma casa para nós. E nós tivemos nossa casa. Então, assim, em tudo dai graça, né? E foi o que eu sempre ensinei e sempre creio nisto. E o meu lema com Deus é o seguinte, com as pessoas: nada, tudo aqui passa, a eternidade é no céu. Então tudo aqui vai passar. E só vai ganhar a herança que está lá é quem vencer. E para vencer você tem luta, né? Ninguém ganha um troféu sem conquistá-lo ele da maneira mais sofrida possível. Mãe, vamos terminar esse papo. Vamos. Tem um papo, esse papo pode ficar aqui por horas, gente. Só que também está começando a escurecer aqui. Nós estamos num lugar muito bonito, que é a chácara do Jefferson. Quero agradecer o Jefferson e o Pedro. Pedro foi o da conversa semana passada. Quem não assistiu, dá uma passadinha lá, volta aqui no canal e assista. Quero agradecer eles por ter aberto aqui esse lugar para a gente poder gravar. A mãe está encantada que tem vários passarinhos aqui, muito passarinho na grama. Agora eles foram embora. Mas você deve ter escutado um pouquinho aí na transmissão, os passarinhos cantando. Mãe, obrigado por aceitar esse desafio de vir gravar o que a gente tem costume fazer, né? E agora eu quero que a senhora dê as considerações finais da senhora para nós finalizar essa conversa essencial. Eu espero que, com testemunha, claro que a gente teve que cortar muita coisa, tem outras coisas mais interessantes, muita coisa que Deus fez na nossa vida, mas espero que com um pouco disso possa abençoar quem vai assistir, quem vai ver e lembrar que sem Deus a gente não é nada neste mundo. A gente é pecador, a gente erra, a gente não é perfeito, perfeito é Deus, mas Ele nos ama do jeito que a gente é. E Ele quer, está com a mão estendida o tempo todo para nos abençoar. A gente só precisa acreditar, crer nisto, porque a bênção dele é para nós, Ele nos criou para isso, né? E eu louvo a Deus pela vida que Ele me deu, da maneira que eu, se tivesse repetir de novo, seria do mesmo jeito. E pelos filhos, pela família que Deus me deu. Nós não falamos nem do Juliano, nem do Sidney, que já veio mais 2 filhos que a gente adotou, né? Que é bênção na nossa vida, o Senhor nos deu. Então, assim, eu glorifico a Deus por tudo. E obrigada, muito obrigada mesmo. Tomara que sirva para abençoar as outras pessoas. Eu não tenho dúvida disso. A gente, conversa essencial fica por aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer mais uma conversa, quem sabe nos próximos episódios, né?
daqui para frente, vou fazer vários. Eu quero pedir a vocês mais uma vez, inscreva no canal, indica para as pessoas esse canal da TKS Brasil, que tem publicado aqui assuntos diversos, que é para poder realmente abençoar a sua vida enquanto abençoando a minha. TKS Brasil TV, ligado em tudo, ligado em você.